Olá pessoal, esse é mais um vídeo para eu tirar dúvidas da semana. Para você que está chegando e ainda não conhece muito bem como funciona, aí fixado, né, no nosso canal do Telegram, eu tenho uma mensagem, coloquei uma mensagem aí com um link para um formulário onde alunos e não alunos podem enviar dúvidas para eu responder. Dúvidas diretamente relacionadas aos projetos eu sempre vou gravar nesse vídeo de sexta-feira, e dúvidas às vezes mais genéricas sobre outros temas eu deixo separado para no futuro virar vídeos lá do YouTube mesmo. Eu procuro responder todo mundo, tanto alunos como não alunos, porém dou uma prioridade, né, para quem já é aluno e envia dúvidas para ajudar a resolverem os projetos. A primeira dúvida aí é do Thiarres Gonçalves. Ele me perguntou: é melhor usar Visual Studio com opção de autosave, salvar automaticamente, né, ligada ou desligada? Olha, eu sempre usei em todos os editores, antigos e novos, eu sempre usei com a opção desligada. Eu nunca usei autosave não. E porque as IDEs que eu usava não tinha essa opção na época, então eu acostumei a sempre pressionar o Ctrl S. Então eu altero ali, quero ver o resultado na tela ou no meu terminal, dou um Ctrl S, ele salva e executa os testes que eu estiver fazendo, ou mostra, ou atualiza, né, a interface ali. Então para mim é muito prático isso. O autosave eu não sei se teria alguma vantagem não. A vantagem é que você não vai esquecer, né, de salvar. Mas em questão de performance, então se ele salvar sempre a qualquer alteração, talvez deixe sua máquina mais lenta, não sei. De qualquer forma, eu recomendo que você se acostume a sempre pressionar o Ctrl S, né, para você ver as alterações que você fez aí no seu código. Para quem escreve um documento muito longo, igual um documento do Word, faz sentido sempre salvar, né, para não perder, cair a luz e perder, por exemplo. Para quem escreve código e sempre fica olhando o resultado, né, é algo muito interativo e rápido, então você altera, adiciona uma função, vai lá e testa. Eu acho que o autosave ele não vai te agregar tanto valor assim não. Mas resumindo, né, é lógico que a decisão é sua aí, você pode testar as duas opções e ver o que você se acostuma melhor ou gosta mais, né? Mas no meu caso aqui eu não indicaria e eu também não uso. Mas também não acho errado quem opta por usar não, tá ok? Agora eu vou responder a segunda dúvida, que é do Thiarres também. Arley, no vídeo de instruções do curso, você ensina a enviar arquivos para o GitHub usando o próprio Visual Studio Code. Todas as IDEs possuem esse recurso ou é exclusivo do Visual Studio Code? Não, não é todas que tem. O Visual Studio Code ele tem uma integração muito boa porque ele foi criado pela Microsoft, que hoje em dia também é dona do GitHub. Então essa integração, inclusive, ela nem é tão antiga assim. O Visual Studio Code ele é bem mais antigo do que essa integração nativa, entendeu? Eu indiquei porque para quem está começando é algo a menos para você se preocupar. Então você começa se preocupando só no código e não vai se importar nesse momento, né, por aprender linha de comando para enviar arquivo lá, alterações lá para o GitHub. Então o GitHub nesse início a gente está usando mais para a gente compartilhar código, para eu ver o código de vocês mesmo. E claro, né, vocês já aprendendo a usar uma ferramenta que é largamente usada por profissionais. Eu realmente acho que em algum momento vocês vão precisar começar a usar o Git na linha de comando, mais para ter experiência mesmo, para passar em algum teste, se for o caso, cair alguma questão, entendeu? Algum teste de seleção, né, para emprego. Então é importante vocês saberem bem o Git. Nesse início que eu preferi deixar separado para vocês focarem só no código, entendeu? Mas à medida que vocês forem avançando, eu recomendo que vocês inclusive façam esse curso aqui. É um curso gratuito, tá lá no Udemy. É um curso bem completo, Git e GitHub para iniciantes. Então recomendo que vocês se aprofundem, né, no Git, que é uma ferramenta muito usada aí no mercado. Tem uma outra ferramenta visual que eu acho que foi o que seu amigo disse aí, né? Continuando aqui. No caso de outras IDEs possuírem esse recurso, qual fica sendo a diferença entre usar o Git e a própria ferramenta da IDE? Essa pergunta aqui é em relação mais à produtividade mesmo.
Você pode ser produtivo tanto na linha de comando, porque você faz várias vezes, né? Ou, ou na ferramenta. Eu particularmente eu acostumei muito com linha de comando, então eu faço a maior parte das coisas eu faço em linha de comando. Mas já em alguns projetos onde eu fazia muitas alterações de mudar código legado, então eu precisava tomar cuidado, sabe, com as diferenças entre o código antigo e o novo, eu usava essa ferramenta aqui, que é uma versão desktop um client, né, do Git, criado pelo próprio GitHub. Então é uma interface totalmente visual, que tem aqui o histórico de alterações e aqui mostra o seu código de forma bem legal aqui. Dá para olhar essa diferença na linha de comando, só que ela não fica colorida assim, fica tudo no terminal, sabe? Então eu usava esse client do GitHub aqui, principalmente para eu verificar o que foi alterado nos vários e vários arquivos que eu alterava para fazer a manutenção, adicionar uma nova funcionalidade, por exemplo, entendeu? Então vocês estão começando, vocês vão alterar poucos arquivos, mas é comum para se você está num projeto grande, então você pega o seu card lá no Gira, né, no gerenciador de projetos, e você vai implementar uma nova funcionalidade ou até mesmo alterar. Então é comum você alterar 5, 10 arquivos. Então essa ferramenta aqui te ajuda muito a você ver antes de enviar para o servidor, né, para revisão de código, antes de abrir um pull request, depois eu falo sobre isso, para os seus companheiros de equipe avaliarem o código de vocês. Então você olha isso aqui tudo de forma visual. Então eu usava e ainda uso, dependendo da situação, eu uso muito essa ferramenta aqui do GitHub, que é gratuita também. Então depois baixa aí só para você conhecer mesmo. E lembrando que não é bom você se distrair, né, com ferramentas nesse momento. Então é por isso que eu preferi que vocês usem a integração lá do Visual Studio Code mesmo, para vocês não se distraírem com ferramentas e esquecerem do principal, que é o código nesse momento. Mas no futuro, de novo, eu recomendo que vocês se aprofundem no Git, com certeza, que é uma ferramenta bem importante que você vai ser cobrado lá na frente quando for fazer um teste de seleção ou realmente até mesmo começar a trabalhar com o Git em um emprego formal. Tá ok? Então é isso aí. Deixa eu ver se eu respondi tudo aqui. Perguntei a um amigo graduado na área de TI esses dias atrás sobre uma dúvida que estava tendo com o Git. E ele me disse que não sabia responder porque nunca precisou usar o Git, porque fazia o trabalho por meio de outra ferramenta. Talvez seja essa ferramenta aqui. Mas tem outros clientes parecidos com esse aqui que fazem a mesma coisa para Windows, Linux e Mac. Depois dá uma olhada com seu amigo lá qual foi a ferramenta que ele usou. E novamente, né, pode ficar a sua escolha aí. Você pode escolher ou usar a integração com o Visual Studio Code, ou só usar a linha de comando para ir já treinando, ou usar essa ferramenta aqui para conhecer, entendeu? Pode ficar à vontade para escolher aí. Continuando, agora eu vou responder a dúvida do Rafael. Dúvida relacionada ao projeto 13, que envolve, né, mais JavaScript. Então não é mais front-end apenas, né, é front-end mais JavaScript. Isso envolve lógica, manipulação da interface. Esse módulo de JavaScript é um módulo bem interessante, né, para você ver como usar o JavaScript para deixar a interface dinâmica. Então vamos lá. Olá professor, tudo bem? Tudo bem. Um erro de class null ocorre na classe Grocery Input Item. Eu comentei os códigos e deixei como no começo do vídeo, pois quando foi inserido o parâmetro contexto na classe, começou a dar esse erro. Eu já revisei todo o código para ver se há erro de digitação, porém não encontrei nada. Pode me ajudar? Aí ele me mandou uma imagem aqui. Então a imagem e vídeo sempre ajuda, pessoal, porque ele fez referência ao erro, mas não postou aqui. Então com a imagem eu já consigo ver esse erro aqui, que não é possível, né, ler a propriedade class list of null, que está na linha 17, que é exatamente essa linha aqui. Isso acontece porque ele está tentando chamar um método, né, de um objeto que é nulo. Então essa chamada aqui, esse objeto está nulo. Então se eu te mostrar no código aqui,
Já baixei, já estou rodando o código dele. Então você posso vir aqui copiar no comentário, no código dele que está comentado, e veja que essa busca aqui está nulo. Essa função que ele criou aqui, que eu ensinei, é como a gente simplificar, né, o Document Query Selector aqui para usar como se fosse um mini jQuery, mas é só para a gente escrever menos. Então, ao invés de usar Document Query Selector, a gente usa o cifrão aqui. Então, não está errado de fazer assim direto, não. É uma opção. Mas já que eu estou aqui no seu código, vou dar uma olhada aqui no utils, onde você declarou essa função aqui, função, né, dólar aqui. Então, se eu vier aqui, eu consigo bater o olho e ver qual que é o problema. E isso acontece simplesmente porque eu sou experiente. Quem está começando tem essa dificuldade mesmo de ver alguns detalhes mínimos. Então, para quem está vendo o código aí, dá uma pausa aí e tenta descobrir qual que é o problema, né, desse código aqui. Voltando aqui agora com a solução, veja que ele declarou uma função que tem o nome de cifrão aqui, poderia ser qualquer outro nome, né? Poderia ser pegar elemento, por exemplo, e usou aqui um parâmetro. E esse parâmetro é exatamente o que vai substituir o query selector, que seria o nome da classe e o nome do ID do elemento lá no HTML. Se você está começando agora no curso, não se preocupe que você vai entender isso no futuro. Então eu estou focando aqui para resolver a dúvida de um aluno que está mais na frente, mas não precisa se preocupar com isso agora, quem está começando. Então o que ele fez aqui, ele está usando esse parâmetro aqui para usar o Document Query Selector. O problema é exatamente aqui. Ao invés de usar o parâmetro, que seria, né, como se fosse uma variável, o parâmetro é uma variável, ele está usando uma string. Então veja aqui que ele está usando duas aspas simples aqui. Então para resolver esse problema e usar o valor que veio do parâmetro aqui, basta você tirar essas aspas simples aqui. Então ele vai parar de procurar por uma string qualquer que elemente e vai procurar exatamente pelo valor que foi passado como parâmetro para dentro da função. Se eu salvar esse código aqui, Ctrl S, e chamar de novo aquela função, né, que foi criada, veja que agora sim ele trouxe o elemento, porque ele achou. Se eu voltar aqui igual estava antes, ele vai dar aquele erro de null lá e você não vai conseguir chamar nenhum método, inclusive o classList. Então se eu vier aqui, Ctrl S, chamo aqui, nulo, não encontrou. Se eu tiro aqui, ele encontrou HTML. Beleza? Então é isso, essa dúvida acredito que está respondida. Continuando aqui, a próxima dúvida está relacionada a um outro projeto, um projeto que faz consulta em uma API, né, para conversão de moeda. Então ele posta aqui, ele me mandou o vídeo também, daqui a pouco eu coloco o vídeo aqui para vocês verem. Então ele falou que está travado nesse conversor de moedas, o API Fixer.io teve alguma atualização em que o usuário precisa utilizar uma API Access Key. Até aí tudo bem, então ele só mudou a chamada lá. Porém, quando vou tentar usar dólar como base, gera um erro 105 na API. Base Currency Access Restrict. Sabe como solucionar esse problema? Creio que é porque tem que pagar para utilizar a API. No caso, estou usando uma conta gratuita. Então, eu vou colocar o vídeo dele aqui e daqui a pouco eu tento resolver esse problema aqui. Bom, deixa eu te gravar um videozinho rapidinho do que está acontecendo comigo aqui. Bom, aqui você pode ver que eu estou convertendo, eu só consigo usar como base lá na API o euro. Então eu posso converter euro para real, para dólar. Aqui eu converti o euro para dólar, perdão, para real, deu 6, né, ponto 15. Eu posso converter para dólar sem problema, né? Porém, olha lá, deu 1,17. Beleza. Então aqui no meu código eu deixei até comentado aqui aquela constante da base, porque ele acabou ficando fixo ali, né? Estático.
e o símbolo, né, no caso, a moeda que vai ser convertida, eu consigo deixar dinâmico. Então é esse erro que está acontecendo lá na API, lá na Fixer.io. Não sei qual é o problema. Acho que é aquilo que eu falei já na outra pergunta que eu te fiz, que talvez pode ser pela conta ser gratuita, então o problema pode estar aí, então eu não sei se tem como resolver ou não. Fiz essa gambiarra aí só para testar, né? Então estou conseguindo aí usar euro para dólar, euro para real, enfim, é o que dá para fazer no momento. Valeu, obrigado. Eu entrei aqui no site do Fixer para tentar descobrir qual que é o problema. Realmente ele era totalmente gratuito antes, né? E agora ele tem um link aqui de preço. Então não é mais gratuito. E aqui tem os planos. Vamos ver se tem alguma restrição aqui. Então aqui tem o plano gratuito. Está falando limite de 1.000 chamadas por mês. Tem uma taxa de atualização menor por hora aqui. Suporte limitado. Tem os dados históricos. Então é mais para quem tá implementando um MVP aí, um protótipo para depois falar para a empresa contratar. No nosso caso aqui não faz sentido pagar para estudar, né? Então eu não recomendo que vocês paguem não. Olhando aqui por esse preço base, esse plano básico aqui, realmente parece que tem restrição, tá vendo? Quando você paga, você tem acesso a todas as moedas como base. No caso lá, você conseguiu, né, usar só o euro como base. Então, realmente é restrição mesmo, como você disse, né? Vai ter essa restrição. Então, o que você fez é uma solução para fins didáticos, né? Não tem problema nenhum usar o euro como base. E tá legal isso aí. Então, eu tentei resolver o problema, né, vindo aqui no site. Então, é uma opção. Se eu não encontrasse nada aqui, eu ia ler a documentação até encontrar alguma coisa. Isso é o trabalho do programador mesmo, é pesquisar, ler muita coisa em inglês, como vocês estão vendo aqui, está tudo em inglês. Se você ainda não consegue pelo menos ler inglês, não tem problema, você pode continuar estudando aí programação, mas é importante que em paralelo você aprenda também pelo menos o básico do inglês. Instala aí o Duolingo, que é um aplicativo que você vai aprender o básico da gramática e todo dia você consegue, né, aprender palavras novas. Eu aprendi inglês quando eu já estava no mercado, começando no mercado. Foi uma necessidade que eu tive, né, para ler a documentação, ler livros para tirar a certificação da Microsoft. E eu fui aprendendo enquanto eu lia a documentação. Eu tinha lá um dicionário, que hoje é tudo online, né? Na época era dicionário mesmo, de papel. Aí você entra lá e olha cada palavra. Então eu tenho o Google Translate aqui. Então vamos supor que você não saiba o que é a palavra currencies, né? Vamos supor. Então você vem aqui no Translate, digita aqui currencies, você vai ver que é moedas. E o Google Translate ele tem um recurso legal que você pode ir gravando aqui, salvando. Onde que é? Aqui você consegue guardar as palavras. Então você consegue guardar aqui as palavras e você vai podendo revisar depois, volta e vai revisando para você aprender aquela palavra. Eu recomendo que você evite de pegar uma frase inteira. Então você vem aqui e copia e cola, né, um texto inteiro aqui. Vamos supor aqui. Porque vai dar problema de tradução, a tradução não vai ser tão boa assim e você vai perder a oportunidade de aprender as expressões de forma isolada. Então eu recomendo que vocês, né, que não sabem inglês ainda, que estudem, chequem, né, palavra por palavra. Voltando aqui ao assunto do vídeo, que é o problema aqui do Fixer. Uma outra opção, né? Então eu entrei aqui no site, olhei lá, procurei, poderia ter lido a documentação também, eu ia encontrar em algum lugar isso. Outra opção é você vir aqui, vamos supor, né, que não fosse esse problema, fosse um outro problema, é você copiar e colar isso aqui e buscar realmente no Google. Como mensagem de erro é algo bem específico, geralmente vem algo relacionado ao nosso problema já nos primeiros resultados, que é o caso aqui. Tá vendo que o Fixer ele tem
Ele tem um GitHub que tem, né, a biblioteca Fixer lá, que eles devem ter alguma coisa open source, eu não sei. E aqui o primeiro resultado já fala que alguém perguntando, né, que mudar a moeda de base já não é mais permitido. Então realmente, né, é o que o Rafael falou. A gente viu por aqui, né? Então eu descobri de duas formas diferentes que realmente tem essa restrição para conta gratuita. Então se eu vier aqui, então é isso, programador pesquisa, clica, lê, não sabe a palavra, olha no dicionário. Esse é o dia a dia do programador. Então deixa eu ler aqui, documentação não, os issues, né? Então veja que esse usuário aqui falou que realmente só tem o euro como base e pergunta, né, por que não tem todas as moedas como base. Isso é natural, é o modelo de negócios deles, essa foi a forma dele que eles conseguiram de monetizar a API deles. Não tem por que reclamar não. Aí eu tô olhando aqui, tem gente que falou que substituiu por outras APIs, então tem soluções aí, você pode também, né, olhar outras APIs, não tem problema nenhum. Tem essa API aqui, você teria que aprender como usa. Esse usuário está falando que trocou e está usando esse aqui. Tem um limite também. Ó, pra você ver, tem outras várias soluções aqui. Outros programadores enfrentaram o mesmo problema que você e te dão, né, outras soluções aqui. Veja que esse site aqui, como era gratuito, ele já saiu do ar. Que é difícil, né, alguém sustentar alguma coisa gratuita, que tem que pagar servidor. Geralmente não é viável mesmo, por isso que tem que cobrar. Aí tem um outro usuário aqui falando que tem uma outra solução aqui compatível com o Fixer. Pelo que eu estou vendo aqui é gratuito, bem parecido. Depois dá uma testa aí para ver se dá para usar aqui como o dólar como base, né, moeda base. Eu imagino que talvez vai dar certo. Beleza, então é isso. Vocês colocam a mão na massa, vocês estão vivenciando aí o dia a dia de um programador, que é exatamente isso aqui. É pesquisar, entrar no Stack Overflow, no Google, enfrentar problemas que outros programadores enfrentaram e achar uma solução. Ok? Continuando aqui, tem uma outra dúvida que está dentro de um vídeo, então eu vou rodar o vídeo aqui para vocês. Enfim, não funciona. Então eu não consigo usar no código algumas vezes essa função aqui para usar só o cifrãozinho aqui, né? Então às vezes algumas partes do código eu tenho que usar document.querySelector. Então o que aconteceu na última aula que eu estava fazendo sobre os cliques do elemento aqui, que é para aparecer o Ezinho lá no console. Então aqui não funciona, e aqui quando eu aperto uma vez, olha, como se eu tivesse clicado 3 vezes, ó, cada clique, como se eu tivesse clicado nos 3. Só queria que você desse uma olhada nisso aí, porque eu já revisei várias vezes e não sei dizer o que está acontecendo. Bem complicadinho. Valeu, professor, obrigado. Valeu. Como vocês podem ver, né, no início ele falou referente àquela função lá, que eu já ajudei a resolver lá no início desse vídeo. Então vamos focar na questão desse erro aqui. Quando clica, né, ele está com um comportamento estranho aqui, um comportamento não esperado. Esse projeto é, sem dúvida, um dos mais complicados mesmo, envolve muita parte de HTML, CSS e muita coisa de lógica. Então é o tipo de projeto que você tem que tentar fazer sozinho, não dá, depois você pode ver a solução e depois volta, tenta fazer sozinho de novo, para você ir treinando a sua lógica, entendeu? Porque é um projeto complexo mesmo. Eu não vou te dar de mão beijada o resultado, que você já tem aí a solução. Eu vou te dar uma dica aqui que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. Quando você tentou adicionar aqui, então tem esse comando aqui que você tentou adicionar um evento, né, aos botões. Só que só está funcionando quando eu clico nesse primeiro. Quando eu clico nos outros, nada acontece. Isso está rolando, né, porque você está usando esse comando aqui. Então se eu vier aqui
e usar aqui no meu console, veja que ele está buscando somente o último elemento, que é o elemento que você está clicando e está funcionando. Então a minha grande dica aqui, que vai te ajudar a evoluir, avançar nesse projeto, é você usar o Query Selector All, que você vai pegar todos os elementos que tem a classe Description. E dessa forma ele vai te retornar um array de objetos, com 3 elementos aqui. Veja que quando eu mudo aqui, ele seleciona o elemento aqui. Então esse é o primeiro elemento, segundo ovos, terceiro chocolate. Então essa é a minha dica, você vai usar o Query Selector que retorna um array aí de elementos. E já que é um array, você pode usar um comando de interação, um for each, um loop, um while, o que for, para percorrer esses elementos e atachar o evento clique em cada um desses elementos de forma separada. Então você vai usar aí a dica que fica, né? Você vai usar aí o Query Selector All para pegar um array com todos os elementos e não somente o último. E você também vai ter que iterar esse array de elementos usando um comando de loop aí. For each, você pode escolher. Se você tem dúvida nessa parte de iterar elementos de um array usando o for each, o que seja, você precisa voltar na parte dos exercícios básicos de lógica, porque eles vão ajudar você a resolver continuar resolvendo esse projeto. E não tem problema nenhum você voltar lá do início e reforçar um pouco a lógica para depois resolver os problemas. É natural, porque aqui você está tendo que aplicar conhecimento que você já adquiriu lá atrás. Então fica essa dica aí, beleza? Então é isso aí, pessoal. Esse vídeo ficou um pouco longo. De qualquer forma, tem muita informação útil, então mesmo quem não está ainda nos projetos avançados, assistam tudo para entender, né, o dia a dia de um programador aí. Eu sempre deixo dicas valiosas aí para todo mundo, para quem está começando e para quem já está mais avançado. Tá ok? É isso aí, grande abraço, até mais e tchau.